Olá, este é o podcast Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. E aqui você vai viajar por mais um livro, conhecer autores e obras para compor o seu acervo pessoal e profissional. Eu sou Gisele Oliveira, professora mestra em literatura brasileira. Vem com a gente se aventurar por mais uma obra literária. Amanhece em Gatópolis. Os primeiros raios de sol invadem a linda cidade e o clima é de muita agitação. Na casa de Gabano se respira alegria, mas também ansiedade. Afinal, o dia tão esperado, o grande concurso do rabo mais bonito. Concurso do rabo mais bonito? É um concurso muito diferente, não é? A gente já fica imaginando um desfile de gatos, dos gatos mais lindos do local. Aqueles pelos bem cuidados, macios, gatinhos cheirosos de todas as raças. Nada poderia estragar esse momento tão especial para a cidade de Gatópolis. Ou poderia? Essa é a história do gatinho fofoqueiro da irmã Eliane Deprá, e é a própria autora que conversa com a gente hoje sobre gatinhos e sobre fofoca. Irmã Eliane, para a gente começar essa conversa, você gosta de gatos? Você tem gatos? Olha, quando eu era criança, eu convivia muito com gatos, cachorros, aves domésticas como galinhas, porquinhos. Eu não tenho nenhum pet. Quando eu criei a história, de cara eu pensei, os personagens deverão ser gatinhos. Por quê? Porque eles são muito espertos, curiosos, também parecem preguiçosos, porque gato gosta de dormir, né? Eu gosto demais também da forma como eles brincam, fazem peripécias engraçadas e ao mesmo tempo eles são muito desconfiados. Então, eu gostei e acho que quem leu o livro, a história, também aprovou a cidade e os moradores de Gatópolis. Penso que deu certo. De onde partiu a ideia para esse livro? Então, eu penso que para um escritor, as histórias normalmente elas surgem de fatos, de um acontecimento, de uma vivência, de uma experiência. E foi o que ocorreu comigo. Um dia eu estava dentro do elevador com mais algumas pessoas e conversávamos sobre um assunto. E uma das pessoas, não sei se porque ela não ouviu claramente o que eu estava falando, interpretou de uma maneira equivocada algo que eu disse. E passou para outras pessoas a minha fala, mas de uma forma totalmente errada. Aquilo virou um burburinho danado e causou um grande mal-estar. Eu fiquei super chateada. Aconteceu de verdade, aquela brincadeira que fazemos com crianças, né? O tal do telefone sem fio, né? Eu falei, a pessoa interpretou uma coisa, falou para outra pessoa e aquilo foi longe, como diz o ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. A partir daí, nasceu a ideia do livro. Pensei na importância de ouvir bem quando a gente está conversando. No caso de dúvida, esclarecer, ter muito cuidado com as palavras, com aquilo que a gente diz. Porque, de verdade, nunca a gente sabe como é que o outro fará a interpretação do que se diz. Inclusive, tem um autor que afirma, né? Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Mas, enfim, de uma situação desagradável, desconfortável, nasceu algo de bom que
que é o livro. O gato Gabano, morador de Gatópolis, é um gatinho fofoqueiro. Dentro e fora de Gatópolis, como é que nasce a fofoca? Bem, eu imagino que existem inúmeras fontes de fofoca. Como foi comigo, a causa foi que a pessoa não ouviu bem. Mas penso que a fofoca, ela nasce muito do fato de se fazer afirmações não baseadas em fatos concretos. Ou especulação da vida alheia, por conta de ciúme, inveja. Pode nascer também de uma mente fantasiosa. E, assim, normalmente, existe um perfil de uma pessoa fofoqueira. Quase sempre são pessoas que eu diria de mal com a vida, que pouco se amam e nem se deixam amar. Pessoas assim com baixa estima, complexo de inferioridade, invejosas. Pessoas que têm o prazer de jogar uma pessoa contra outra, que gosta de um conflito, né? E, como diz o ditado, gosta de ver o circo pegar fogo, né? Inclusive, enquanto eu escrevia o livro, eu andei pesquisando sobre o assunto e me deparei com uma pesquisa que diz que pelo menos 40% de todas as conversas do mundo se baseiam em fofocas. Então, pela pesquisa, se percebe que é um percentual significativo, né? No ambiente corporativo, nas empresas, por exemplo, existe muita fofoca. E na pesquisa dizia que isso é algo que irrita, incomoda muito as pessoas. Realmente, uma fofoca no ambiente de trabalho pode causar inúmeros problemas. Pode resultar em demissões, né, a perda de emprego, mal-estar nas relações, né, no relacionamento, desperdício de tempo. Pode, inclusive, causar doenças, como dor de cabeça, depressão, gastrite. Enfim, se constata, então, que fofoca não faz bem para ninguém, nem para quem faz, e muito menos para quem é vítima de uma fofoca. Sobre o processo de criação do livro, a gente vê que tem um casamento muito legal da imagem com o texto. Como é que o texto da irmã Eliane encontrou a ilustração de Bruna Assis Brasil? Eu amei as ilustrações. A Bruna, ela foi muito feliz na ideia de trabalhar a ilustração com a técnica de colagem. As imagens, elas são muito expressivas, criativas e engraçadas. Gostei demais. Hoje em dia, estamos escutando falar muito de fake news. Você acha que a fofoca é parente da fake news? Totalmente. São irmãs gêmeas. Tanto a fofoca como a fake news têm como fonte a mentira. Ou um boato, uma invenção, né? As pessoas, elas inventam um boato por conta do quê? Aquilo que a gente falava anteriormente, de inveja, com intenção de prejudicar a outra pessoa, para tirar vantagem. E hoje em dia, principalmente com as redes sociais, é impressionante como se alimenta boatos, fuxicos, fofocas, mentiras, simplesmente para se ter audiência, likes, para se obter mais e mais seguidores. Por isso, como a gente falou, né, fazer fofoca é coisa muito séria. Só quem já foi vítima de um boato, de uma fofoca, é que sabe o quanto é prejudicial. Irmã Eliane, esse livro fofinho, de gatinho, é um livro só para o público infantil? Sim,
Mas eu diria que para todas as idades, justamente por conta do tema, né? O tema até parece ser mais direcionado para os adultos, mas é de suma importância que as crianças elas tomem consciência sobre o quanto é prejudicial um boato, uma fofoca, e procurar sempre apostar na verdade. Nós sabemos que a criança ela tem uma fantasia bastante fértil. Então, é preciso tomar bastante cuidado, ajudar a criança na compreensão da importância de cultivar o respeito, a ética, de inclusive saber perder. Importante também considerar que a criança ela age como um reflexo do ambiente em que vive. Ou seja, se convive com pessoas que gostam de fofocar, de fazer fuxicos, ela aprenderá isso. Ou talvez se dará conta que não é algo legal, né? Eu gostaria até de contar um fato bem interessante que aconteceu no lançamento deste livro no Rio de Janeiro. Acho que foi no Salão do Livro. Eu estava com uma turminha de mais ou menos 7, 8 anos e percebi que uma menina prestava bastante atenção em minha fala. Eu fiz uma espécie de bate-papo. E aí eu perguntei, quem aí já tinha feito alguma fofoca? Foi um silêncio total. Mas quando eu questionei quem já tinha sido vítima de um boato, de uma fofoca, a gritaria foi geral. Eu. Aí nós conversamos sobre os malefícios da fofoca, né? O porquê que não é legal falar mal das pessoas e inventar mentiras. Quando nós encerramos o bate-papo, aquela menininha se aproximou e falou bem baixinho no meu ouvido. A minha mãe é muito fofoqueira. Eu achei muito fofa, porque assim, tão pequena e com plena noção de que a fofoca não é uma coisa boa. Eu percebi a menina assim muito perceptiva, muito sensível, sabendo, né, ainda pequena, sabendo bem o que é certo e o que é errado. Você acredita que a própria pessoa perceba que ela é fofoqueira? Quais conselhos você daria para alguém que quer deixar de ser fofoqueiro? Olha, eu acredito sim que a pessoa percebe que é fofoqueira. Uma pessoa que inventa coisas, faz fuxico, fala mal dos outros, causa confusão nas relações e, nesse caso, não se dá conta, tem algo errado aí. Uma pessoa consciente de seus atos, de suas falas, de suas atitudes, obviamente, ela saberá das consequências, para o bem ou para o mal. Se para o mal, ela terá que aprender a controlar a língua. No livro, o Gabano ele se dá conta do mal que fez, ou seja, de toda a fofoca que criou. E aí a verdade, a amizade venceu. Venceu a vaidade, venceu o desejo de ter vantagem, venceu aquela vontade de se dar bem às custas da dor do outro. Agora, um conselho para quem quer deixar de ser fofoqueiro, eu penso assim que toda vez que a gente se sentir tentado a falar de alguém, uma boa saída é colocar-se no lugar do outro. Como se diz, só existe fofoca porque existem dois personagens, né? O fofoqueiro e a plateia. Nesse sentido, tanto é fofoqueiro quem fala,
como aquele que se disponibiliza a escutá-lo. Inclusive, existe uma história muito interessante que eu penso que é uma boa dica para quem quer deixar de ser fofoqueiro, deixar de fazer fofoca. Diz a história que um homem, ele procurou um sábio para contar algo que falaram a respeito dele. Ele nem deixou o homem continuar a conversa, interrompeu e perguntou: "Você tem certeza de que o que vai me contar é absolutamente verdadeiro?" E foi para a segunda questão: "O que você vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito?" E por fim, uma terceira pergunta: "Você acha mesmo necessário contar-me esse fato? Ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajudará alguém?" Ou seja, essas 3 perguntinhas o sábio classificou como as 3 peneiras. A primeira peneira é a da verdade. A segunda é a da bondade. E, por fim, a terceira peneira, a necessidade. E o sábio concluiu: se passar pelas 3 peneiras, então sim, pode contar. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo, porque será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre as pessoas. Então, diante dessa história, eu penso que se no nosso dia a dia nós considerarmos essas 3 peneiras, a verdade, a bondade e a necessidade, as coisas serão diferentes e nós, com certeza, seremos pessoas melhores. Então, fazendo novamente referência à história do gatinho fofoqueiro, ao se dar conta da confusão que o Gabano, esse personagem, criou a partir de um boato, ele teve a coragem de se retomar, de admitir o erro, de pedir desculpas e, enfim, ser feliz. Muito fofo, não é verdade? Atualmente, irmã Eliane, como é que é a sua rotina? Há outros projetos que você esteja desenvolvendo nesse momento? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu atualmente trabalho na direção da gravadora Paulinas Comep. E sobre projetos, eu tenho sim um lindo projeto a caminho, que é um novo livro que está chegando aqui nos próximos dias, e desta vez na área da espiritualidade. E quem sabe, a gente possa marcar um outro encontro para então sim falarmos sobre esta novidade. Mas eu quero, antes de encerrarmos aqui a nossa conversa, sugerir a leitura do Gatinho Fofoqueiro, para quem ainda não leu, não conhece. E quero dizer que nós temos o livro e também na versão audiolivro disponível nas plataformas digitais. Gente, mas não é só em Gatópolis que existe fofoca, não. Sabia que em 1761, em Londres, depois de 2 pequenos terremotos, surgiu um boato que viria um 3º terremoto e destruiria completamente a cidade? Bem, o 3º terremoto não chegou e Londres está de pé até hoje. Em 2013, um tweet falso anunciou que explosões na Casa Branca haviam ferido o presidente norte-americano Barack Obama. A informação se espalhou rapidamente, causou instabilidade no mercado financeiro e teve gente que perdeu muito dinheiro por causa disso. Barack Obama? Ele chegou ileso ao final do seu mandato. Viu? Fofoca parece algo muito bobo, mas pode trazer consequências bem sérias. Antes de passar uma informação ou republicar uma mensagem em rede social,
procure averiguar se ela é verdadeira. Afinal de contas, você não quer ficar conhecido por aí como fofoqueiro, não é? A cidade toda ficou sabendo do gesto de Gabano. E então foi anunciado um novo concurso. Quer saber o final de O Gatinho Fofoqueiro da irmã Eliane Deprá? Corre lá no site paulinas.com.br. É isso. O podcast Saberes e Letras quer ser sua companhia e aproximar ainda mais você da literatura infantil e juvenil de qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!